Estamos de volta com o terceiro bloco do debate do Portal Cidade Itapira, através da TV PCI. O tema é o papel da imprensa numa cidade como Itapira, hoje discutindo a imparcialidade da imprensa. Queria esquentar um pouquinho aqui o debate, colocar uma questão prática que aconteceu recentemente. A possibilidade de demolição do viaduto da FEPASA para a construção da sede do MP ganhou as páginas do noticiário. Teoricamente, o assunto não deveria ter qualquer conotação política. No entanto, uma entrevista com o deputado Barros Munhoz despertou a ira da atual situação. A imprensa, na busca pela informação, foi acusada de ser tendenciosa. Ainda falta compreensão por parte dos políticos quanto ao papel da imprensa? Ou seja, se a notícia não atende aos seus interesses, a culpa é da mídia que não foi imparcial? Como você analisa essa questão, Nino? Quero colocar essa questão para você. Esse aí foi um caso, o caso típico, né? Porque... A estreia do TV PCI. No caso, quando nós recebemos, porque quando o Barros Munhoz esteve conversando conosco, ele reclamou que a gente cobria muito coisas, né, da prefeitura, pouco dele. Ele falou, não, é só mandar, né? Então agora eles mandam tudo, né? E numa dessas aí veio lá que ele tinha recebido a presença do Procurador de Justiça. E que ele tinha falado alguma coisa que era muito justo, muito digno, que o Ministério Público tivesse. Nesse momento, o meu olhar foi o seguinte, né? Quer dizer, eu era contra a demolição. Claro. O prefeito e os vereadores parece que eram favoráveis. Eu falei, mas será que foram buscar apoio também do deputado? Aí nós estamos perdidos aqui, né? Se ele também for a favor, que nós vamos brigar, né? Porque a gente, se for só os vereadores, nós íamos atuar em cima dos vereadores, né? Bom, aí, a hora que veio, eu peguei, mandei lá, falei, a gente queria conversar sobre isso. Acabou demorando, acho que uns 2 dias para vir o retorno. Aí, peguei, passei as perguntas, né? Mas a preocupação era a passarela. Sim, ali a posição dele da passarela. E informar a população, né? Era exatamente. Da melhor maneira possível. Sim. Aí tinha um interesse de cidadão também, meu, né? E outras pessoas que queriam. Então eu queria saber, assim, ele era favorável ou contra isso? Ele sendo contra, a gente já tiraria um para lutar contra, né? E não sei o que foi, até agora eu não entendi. Eu estive lá conversando com o Mané, né, na boa, levei uma carta para ele, colocando os pontos. Que foi lida em plena sessão. Que ele leu, inclusive, até deixei ele à vontade para ler ou não, mas ele leu, né? Mas era essa questão, quer dizer, ali era um ato, era muito mais, nem era, até digo o seguinte, que não nem tinha nada, aí entrou a tendência assim, tá? Nem era uma questão do portal, acabou sendo, mas nem era uma questão pessoal, eu queria saber a posição dele a respeito desse assunto, né? E ele acabou respondendo, claro que aí virou notícia, virou entrevista, você também publicou, mas o outro lado não entendeu assim. Até porque a posição do deputado, desde que ele, há 35 anos, 36 anos que ele entrou na política, tem sido importante. Ele foi prefeito não sei quantas vezes, deputado não sei quantas vezes, secretário não sei quantas vezes, até ministro, candidato a governador. Então, governador empossado. Governador empossado, quer dizer, tudo que ele fala, na realidade, tem uma certa importância e para Itapira muito mais. Eu acho o seguinte, Bertusco e amigos, isso aí, inclusive merecia até você fazer uma pesquisa popular. Porque, pelo que eu entendi, o Nino, dado ao Barros Munhoz, deputado, tem um peso. Mas isso aí, inclusive, é o próprio povo, né? Se você abrisse uma pesquisa para saber o que seria bom... A Câmara está fazendo essa pesquisa agora com relação à passarela. A passarela. Ótimo. Mas, meu ver, os políticos não entendem o papel da imprensa. Porque foi questionado assim, mas por que vocês não perguntaram a derrubada da fonte para ele? Mas espera aí, acho que uma coisa, um erro no passado não justifica um erro no presente, entendeu? Então, os políticos eles não conseguem entender o papel da mídia nesse sentido. A gente queria debater,
a questão do viaduto para que não acontecesse um erro novamente. Trazer à tona aquele erro que aconteceu no passado não ia adiantar de nada. Mas aí está a prova daquilo que nós falamos no bloco anterior, a questão do peso da mídia na população. E acho que eles entendem que a opinião da... Primeiro que isso não é a opinião da mídia, foi buscar a entrevista com uma outra pessoa. E segundo lugar, que se tem que ouvir os dois lados, qual é a posição do outro lado. Parece que foi dada essa oportunidade. Não é isso? Né? E acabou influenciando. Influenciando porque as pessoas começaram a manifestar. Tanto é que o Ministério Público está falando que não quer mais. Parece que não quer mais. Tá? E o que nós estamos descobrindo que eu, por exemplo, não sou contra a doação da área. Tá? Já deixei claro isso. A questão é a preservação do que está lá agora. Mas nós estamos percebendo que tem gente que é contra a doação da área. Quer que aquilo lá fique daquele jeito lá. Tem gente que pensa assim. Agora, a gente não sabe, né, se é a maioria ou não é. Mas o papel nosso enquanto cidadão e também enquanto imprensa é tentar levar essa discussão. E isso os nossos políticos têm dificuldade de entender isso. Né? Tem mas gente agora que é contra tudo, na realidade, principalmente numa época dessa que já começa a eleição municipal. Então, se veio a opinião daquele lado, eu sou contra. Eu sou contra. Aí o governo, eu sou em contra. Lembrou bem. Às vezes é uma coisa boa para todo mundo, mas o que ele acha? Eu acho diferente. Não é isso? Que é um direito, né? Isso é um direito. E isso é mas não é racional. Não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem o direito de ser contra a qualquer coisa. Você só não tem direito de impor a sua vontade sobre a maioria. Tá certo? É chamada democracia, mas nem sempre é a coisa certa a ser feita. É que algumas pessoas se acham mais maioria do que outras. Né? Isso acontece. Gostaria de colocar alguma coisa, Fernando? Assim, talvez fazendo uma síntese sobre tudo que foi dito pelos outros colegas, eu entendo que aí já envolve uma questão de governança, né? A pessoa que ela está no cargo, como nesse caso é o prefeito que tem que resolver, ele tem que inevitavelmente tomar decisões que podem ou ir contra a maioria ou ter o favorecimento, o apoio da maioria das pessoas. Então ele tem que se equilibrar na corda bamba. Agora, se ele tomar uma decisão que ainda que vá contra a maioria, na minha opinião, ele tem legitimidade pelos votos que ele recebeu, a delegação popular que ele recebeu para tomar esse tipo de decisão, para não ser contestado também como se fosse uma pessoa que está ali para tomar decisões equivocadas. Então, como eu enxergo dessa forma, é uma questão muito complexa. A gente, embora possa ter a nossa opinião, e nas entrelinhas das matérias que a gente publica, ou edita, ou veicula na internet, ou na TV, ou na rádio, a gente pode estar forçando a barra em favor da nossa posição pessoal. Então, como eu falo, tudo isso tem que ser somado, pesado, para não dar margens para contaminar e, ao mesmo tempo, crucificar aquela pessoa que está exercendo o cargo que deu aquela deliberação, que deu aquela autorização para demolir ou não demolir. Então, é um assunto muito complexo. O fato, só para concluir da minha parte, é o seguinte: de repente não vai demolir, mas também não vai ter mais o prédio. E daí? Né? E aí? Tá legal. Acho que é isso. Deu para dar uma esquentadinha aqui no debate. Nós estamos finalizando esse terceiro bloco. Já voltamos.